E se eu te dissesse que algumas das suas estrelas favoritas do clássico cinema de Hollywood eram totalmente malignas? De má conduta com menores a assassinatos a sangue frio na família, aqui está a lista chocante dos 25 astros mais malignos de Hollywood. Primeiro, Donald Cooley. Donald Spade Cooley foi uma figura proeminente na música country durante a década de 1940, conhecido por seu talento como músico e suas aparições em filmes de faroeste de Hollywood. Apesar do sucesso, sua vida pessoal era tumultuada. Ele se casou com Ella Mae Evans, uma cantora de sua banda, e eles tiveram 3 filhos juntos. No entanto, Cooley lutava contra o vício em drogas e álcool, o que afetou o relacionamento deles. Ele também era extremamente ciumento e acusava Ella Mae de infidelidade, apesar de sua própria infidelidade. Em 1961, Ella Mae admitiu ter um caso com um dos colegas de Cooley, Roy Rogers. Essa confissão levou-a a pedir o divórcio. Tragicamente, no dia 3 de abril de 1961, Cooley assassinou Ella Mae em sua casa. A filha deles, Melody, de 14 anos, testemunhou o horrível evento, descrevendo como Cooley atacou violentamente sua mãe durante uma discussão. Ele espancou Ella Mae, causando ferimentos graves, incluindo queimaduras e traumatismo craniano, e forçou Melody a assistir. Cooley foi condenado por homicídio em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, em 1969, devido à influência de seu amigo, o então governador da Califórnia, Ronald Reagan, Cooley recebeu uma licença de 72 horas para se apresentar em um concerto beneficente. Pouco depois de sua apresentação, Cooley morreu de ataque cardíaco nos bastidores aos 58 anos. Apesar de sua condenação criminal, Cooley permanece notável na história da música como o primeiro superstar da música country e possui uma estrela na calçada da fama de Hollywood, tornando-o uma figura controversa devido às circunstâncias de sua vida e carreira. 2. Joan Bennett. Joan Bennett foi uma famosa atriz de Hollywood nos anos 1940, conhecida por interpretar mulheres perigosas e sedutoras em filmes noir. Ela era casada com o produtor de cinema Walter Wanger e era representada pelo agente Jennings Lang. Bennett e Lang começaram a ter um caso secreto. Em 13 de dezembro de 1951, Bennett estacionou seu carro no escritório de Lang e eles saíram juntos no carro dele. Quando voltaram horas depois, Bennett voltou para o seu carro enquanto Lang ficou do lado de fora conversando com ela. De repente, Walter Wanger apareceu no estacionamento e, em um acesso de ciúmes, disparou 2 balas contra Lang. Mais cedo, Wanger tinha visto o carro da esposa no escritório de Lang e esperou horas para ela retornar. As balas atingiram Lang na coxa direita e na virilha, mas ele sobreviveu. Wanger, que já estava estressado devido a problemas financeiros com seus filmes, foi acusado de agressão com intenção de cometer assassinato. Seus advogados argumentaram que ele estava temporariamente insano quando atirou em Lang. Como resultado, Wanger foi condenado a 4 meses de prisão na fazenda Wayside Honor. Após cumprir sua pena, ele continuou sua carreira com sucesso. O escândalo teve um impacto severo na carreira de Joan Bennett. Ela foi quase colocada na lista negra em Hollywood e conseguiu poucos papéis no cinema após o incidente. No entanto, ela conseguiu reviver sua carreira na década de 1960, trabalhando na televisão. 3. Mabel Normand. Mabel Normand foi uma atriz famosa durante a era do cinema Hollywood, mudo, conhecida por seu talento e beleza. No entanto, sua vida foi marcada por escândalos que ofuscaram sua carreira. Em 1921, ela foi intimamente ligada a um grande mistério de Hollywood quando seu amigo, o diretor William Desmond Taylor, foi assassinado. O assassinato de Taylor continua sem solução. E como Mabel era uma conhecida viciada em cocaína na época, algumas pessoas especularam que o crime estava relacionado aos seus fornecedores de drogas. Alguns anos depois, no dia de Ano Novo de 1924, Mabel esteve envolvida em outro escândalo. Ela visitou o apartamento em Los Angeles de Cortland Dines, um rico corretor de petróleo que estava namorando sua amiga, a atriz Edna Purviance. Os 3 beberam bastante naquele dia. Quando o motorista de Mabel, Joe Kelly, veio buscá-la, uma discussão começou entre Kelly e Dines. Durante a briga, Kelly sacou uma arma e atirou no peito de Dines. Embora Dines tenha ficado ferido, ele sobreviveu ao tiroteio.
A arma usada na ocorrência pertencia a Mabel, mas os detalhes exatos do que aconteceu não estavam claros. Uma versão da história sugeria que Dines poderia ter atacado Kelly com uma garrafa, levando Kelly a atirar em legítima defesa. Outro rumor era que Kelly estava apaixonado por Mabel e atirou em Dines porque achava que Dines estava dando drogas a ela. Como Mabel, Edna e Dines estavam todos muito bêbados na hora, suas lembranças do evento eram pouco confiáveis. Dines afirmou que não conseguia se lembrar do tiroteio de forma alguma. Quando Dines mais tarde se recusou a testemunhar no tribunal, Kelly foi absolvido de todas as acusações. Este escândalo, junto com a associação anterior com o assassinato de Taylor, prejudicou gravemente a carreira de Mabel Normand, assim como a de Edna Purviance. A reputação de Mabel nunca se recuperou e ela lutou com problemas de saúde. Ela morreu de tuberculose alguns anos depois, aos 37 anos de idade. Paul Kelly foi um ator mirim durante a era do cinema mudo que continuou a ter uma carreira de sucesso no teatro e no cinema. Na década de 1920. Em 1927, ele se envolveu em um caso com uma atriz chamada Dot McKay, que era casada com o artista de vaudeville Ray Raymond. Enquanto Raymond frequentemente estava fora a trabalho, McKay e Kelly continuavam seu caso. No dia 16 de abril, a situação escalou. Kelly e McKay ficaram bêbados na casa de Kelly, e Kelly decidiu ligar para Raymond para provocá-lo. Raymond, suspeitando do caso, desafiou Kelly a ir para sua casa. Quando Kelly chegou, os dois homens discutiram e brigaram. Kelly colocou Raymond em uma chave de cabeça, chutou-o na cabeça 6 vezes e nocauteou-o com um soco. Inicialmente, os ferimentos de Raymond pareciam leves, mas na manhã seguinte ele entrou em coma e morreu 3 dias depois devido a uma hemorragia cerebral. Kelly foi preso e acusado de assassinato. O julgamento se tornou um grande escândalo. McKay tentou negar o caso, mas a empregada de Raymond testemunhou que Kelly frequentemente dormia na casa deles, provando o caso. Kelly foi considerado culpado por homicídio culposo e condenado a uma pena de 1 a 10 anos de prisão. Ele cumpriu 2 anos em San Quentin antes de ser libertado. McKay também foi condenado a 2 meses por ajudar a encobrir o crime. Após a libertação de Kelly, McKay casou-se com ele. Surpreendentemente, o escândalo não prejudicou a carreira de Kelly. Na verdade, até a impulsionou. Sua imagem de durão resultante do escândalo a conseguir ajudou mais Hollywood. papéis. Ele continuou atuando até sua morte em 1956. 5. Errol Flynn. Errol Flynn era um famoso ator australiano-americano conhecido por seus papéis em filmes de aventura no início do século XX. Ele também era conhecido por seu estilo de vida selvagem e interesse em mulheres jovens. No final de 1942, ele foi acusado de toques indevidos em 2 garotas de 17 anos. Flynn foi a julgamento no início de 1943. Sua equipe de defesa argumentou que as garotas tinham má reputação, mencionando seus casos com homens casados e abortos. Eles também sugeriram que as acusações faziam parte de um esquema porque a Warner Bros., o estúdio de Flynn, não subornou adequadamente a polícia local. O júri, composto por 9 mulheres e 3 homens, considerou Flynn inocente. Seus advogados queriam mulheres no júri, pensando que elas simpatizariam com Flynn como se ele fosse o filho delas. Esta estratégia pareceu funcionar, uma vez que Flynn foi absolvido. O julgamento afetou Flynn e, combinado com seu estilo de vida pouco saudável, contribuiu para sua morte precoce em 1959, aos 50 anos. O médico que realizou sua autópsia observou que a saúde de Flynn era comparável à de um homem de 85 anos. 6. Robert Blake. Robert Blake, um ator bem conhecido famoso por seu papel no programa de TV Beretta, enfrentou sérias acusações em 2001. Ele foi acusado do assassinato de sua esposa, Bonnie Lee Beckley. Este caso tornou-se altamente divulgado e atraiu muita atenção devido ao status de celebridade de Blake. No dia 4 de maio de 2001, Bonnie Lee Beckley foi encontrada morta a tiro no carro de Blake, fora de um restaurante em Los Angeles. O casal tinha acabado de jantar juntos. Blake afirmou que deixou Beckley sozinha no carro para ir buscar uma arma que tinha deixado acidentalmente dentro do restaurante. Quando ele voltou, encontrou-a baleada. A polícia investigou e prendeu Blake, acusando-o do assassinato de Beckley. A acusação argumentou que Blake havia planejado matar sua esposa porque o casamento deles estava problemático. Eles sugeriram que ele não queria estar com Beckley.
que tinha um histórico de relacionamentos com celebridades e era conhecida por explorá-los por dinheiro. Durante o julgamento, a acusação apresentou provas e testemunhas para sustentar sua alegação. No entanto, não havia provas diretas ligando Blake à arma do crime ou colocando-o na cena do crime quando o tiro aconteceu. Em 2005, após um longo julgamento, o júri declarou Robert Blake inocente de assassinato. Eles mencionaram evidências insuficientes para condená-lo, além de uma dúvida razoável. Apesar de sua absolvição no julgamento criminal, a história não terminou aí. Os filhos de Bankley moveram uma ação por morte por negligência contra Blake. Em um julgamento civil, que tem um ônus da prova menor do que um julgamento criminal, o júri considerou Blake responsável pela morte de Bankley. Ele foi condenado a pagar $30 milhões à família de Bankley, embora esse valor tenha sido posteriormente reduzido para $15 milhões. 7. Kevin Spacey. Kevin Spacey era um ator bem conhecido que havia ganhado muitos prêmios, incluindo um Globo de Ouro e 5 Emmys. No entanto, em outubro de 2017, ele foi acusado de ser um predador. A primeira acusação veio do ator Anthony Rapp, que disse que Spacey fez uma investida inadequada em 1986, quando Spacey tinha 26 anos e Rapp tinha apenas 14. Em resposta, Spacey se declarou gay e pediu desculpas a Rapp. Após isso, mais de 30 pessoas acusaram Spacey de... incluindo 8 pessoas que trabalharam no programa de TV House of Cards. Como resultado, a Netflix rapidamente cortou laços com ele. Removeram-no da última temporada de House of Cards e cancelaram um filme em que ele estava trabalhando chamado Gore. Em dezembro de 2018, Spacey postou um vídeo estranho no YouTube na véspera de Natal. No vídeo, ele usava um avental de Papai Noel e agia como seu personagem Frank Underwood de House of Cards. Ele disse coisas como: "Você não se apressaria a julgar sem fatos, certo?" Este vídeo foi amplamente criticada por ser inapropriada e desconcertante. Um ano depois, em 2019, Spacey postou outro vídeo no YouTube na véspera de Natal, novamente no personagem Frank Underwood. Neste vídeo ele disse: "Você realmente não achou que eu ia perder a oportunidade de lhe desejar um Feliz Natal, achou?" Este vídeo também foi visto como assustador e de mau gosto. Lilo Brancato Jr. Lilo Brancato Jr. é um ator mais conhecido por seu papel em A Bronx Tale, um filme dirigido por Robert De Niro. Neste filme, Brancato interpretou um garoto chamado Calógero, crescendo na Nova York dos anos 1960, o que foi seu grande avanço. Depois disso, ele atuou em vários outros projetos notáveis como Maré Vermelha, Inimigo do Estado e a série de TV Os Sopranos. Durante a década de 1990 e início dos anos 2000, ele era visto como uma estrela em ascensão em filmes com temática de máfia. No entanto, a carreira de Brancato começou a declinar em meados dos anos 2000. Ele começou a usar drogas, o que levou a uma série de problemas. Para sustentar seu vício em drogas, ele começou a cometer crimes, incluindo invasões. Em 2005, ele se envolveu em um roubo com Stephen Armento. Durante este crime, o policial fora de serviço do NIPD, Daniel Enxalteg, que morava ao lado da casa vazia que eles estavam roubando, foi baleado e morto por Armento. Tanto Brancato quanto Armento foram presos e acusados do assassinato de Enxalteg. Armento, que disparou o tiro fatal, foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. Brancato, por outro lado, foi acusado de homicídio em segundo grau porque esteve envolvido no assalto que levou à morte do policial. No seu julgamento em 2008, os promotores argumentaram que Brancato foi cúmplice do assassinato porque fazia parte do roubo. A defesa alegou que Brancato não sabia que Armento tinha uma arma e, portanto, não era responsável pelo assassinato. O júri acreditou que Brancato não sabia sobre a arma e o considerou inocente de homicídio em segundo grau. No entanto, Brancato foi condenado pelo roubo em si e sentenciado a 10 anos de prisão. Ele cumpriu 8 anos e foi libertado em liberdade condicional em 31 de dezembro de 2013. 9. Tim Allen. Quando Tim Allen tinha 25 anos, ele foi pego pela segurança do aeroporto com mais de meio quilo de cocaína. Ele estava enfrentando uma sentença de prisão perpétua por tráfico de drogas. Para reduzir sua sentença, Allen se declarou culpado e deu os nomes de 21 outros traficantes de drogas.
Essa cooperação reduziu sua sentença para 5 anos, mas ele acabou cumprindo apenas cerca de 2 anos e meio na prisão. Tim Allen, que mais tarde se tornou um ator de sucesso e ganhou um Globo de Ouro, tem sido aberto sobre seus problemas passados com álcool. Ele mencionou sentir-se envergonhado, especialmente por dirigir embriagado. Isso é particularmente significativo para ele porque o pai dele foi morto por um motorista bêbado quando Allen tinha 11 anos de idade. Em uma entrevista, Allen também falou sobre suas opiniões políticas. Ele é conservador e participou da posse de Donald Trump em 2016. Ele expressou sua frustração com os impostos, dizendo que uma vez que começou a ganhar dinheiro, sentiu que o governo estava levando quase metade de seus ganhos sem explicar como o dinheiro estava sendo usado. Allen se descreveu como um conservador fiscal, o que significa que ele prefere poupar dinheiro e gastá-lo com cuidado. 10. Cliff Robertson. Cliff Robertson foi um ator de sucesso nas décadas de 1960 e 1970, ganhando um Oscar em 1968 por seu papel em Charlie. As audiências modernas podem conhecê-lo como o Tio Ben nos filmes do Homem-Aranha. No entanto, Robertson foi uma vez colocado na lista negra de Hollywood por fazer a coisa certa. Em 1977, o IRS disse a Robertson que ele não tinha declarado um pagamento de $10 mil da Columbia Pictures. Robertson tinha certeza de que nunca recebeu esse dinheiro. Logo, ele encontrou um cheque de $10 mil da Columbia com sua assinatura falsificada. Quando ele confrontou o chefe do estúdio da Columbia, David Beigelman culpou um funcionário de nível inferior. Robertson não acreditou nisso e contatou as autoridades. Uma investigação revelou que Beigelman havia falsificado a assinatura de Robertson e estava desviando dinheiro do estúdio usando esse método. Beigelman foi demitido e acusado de roubo, mas recebeu apenas serviço comunitário como punição. A Columbia Pictures queria manter o escândalo em segredo e pressionou Robertson a ficar em silêncio. Em vez disso, Robertson tornou a história pública. Como resultado, Hollywood colocou Robertson na lista negra e ele teve dificuldade em encontrar trabalho por vários anos. Eventualmente, o escândalo foi exposto no Wall Street Journal e em um livro best-seller, o que ajudou Robertson a começar a conseguir papéis de atuação novamente e a reviver sua carreira. Enquanto isso, David Beigelman conseguiu reviver sua carreira também. Ele foi contratado como chefe de estúdio da MGM, mas se envolveu em mais escândalos e questões pessoais. Ele foi à falência e tragicamente escolheu terminar sua própria vida em 1995. 11. Will Smith. Will Smith, um famoso ator conhecido por seus papéis carismáticos, esteve envolvido em um incidente sério em 1989, na Filadélfia. Ele teve uma discussão com um promotor de discos chamado William Hendricks. Durante a discussão, Smith instruiu seu segurança a agredir fisicamente Hendricks. A agressão foi severa, deixando Hendricks quase cego de um olho devido a uma fratura na órbita ocular. Smith foi acusado de agressão agravada, exposição ao perigo de forma imprudente e conspiração criminosa. Ele passou uma noite na prisão, onde outros detentos pediram autógrafos, tornando a experiência humilhante para ele. No entanto, as acusações contra Smith foram posteriormente retiradas. Smith tem consistentemente mantido sua inocência, alegando que estava presente durante o incidente, mas não participou do ataque. Ele diz que foi seu amigo quem realizou o ataque. Apesar desse incidente preocupante, Smith continuou a ter uma carreira de sucesso em Hollywood, mas descreveu a noite de sua prisão como a pior noite de sua vida. Matthew Broderick. Matthew Broderick, bem conhecido por seus papéis em filmes como Curtindo a Vida Adoidado, esteve envolvido em um trágico acidente de carro em 1987, enquanto estava de férias na Irlanda com sua namorada, Jennifer Grey. Broderick acidentalmente dirigiu na pista errada devido à falta de familiaridade em dirigir pelo lado esquerdo da estrada, causando uma colisão com outro carro. 2 pessoas, Anna Gallagher e sua mãe, morreram instantaneamente no acidente, enquanto Broderick e Grey ficaram feridos. Broderick foi acusado de causar morte por condução perigosa, o que poderia ter levado a uma longa sentença de prisão. No entanto, acabou enfrentando consequências muito mais leves. Ele foi multado em $1.175 e recebeu uma acusação reduzida de condução negligente. A família da vítima considerou esse desfecho injusto, descrevendo-o como uma paródia de justiça.
Eles acreditavam que a punição foi muito branda, considerando a gravidade do acidente e as vidas perdidas. O incidente deixou uma marca sombria no passado de Broderick, ofuscando seu sucesso na carreira em Hollywood. A próxima história vai te deixar sem palavras. Fique atento. 13. Cary Grant. Houve alegações e acusações feitas contra Cary Grant em relação aos seus relacionamentos com duas de suas esposas, especificamente Betsy Drake e Diane Cannon. Cary Grant foi casado com Betsy Drake de 1949 a 1992. Durante o casamento deles, Betsy Drake supostamente acusou Grant de ser fisicamente e emocionalmente abusivo. Ela alegou que ele era controlador e tinha um temperamento violento, o que levou a tempos tumultuosos em seu relacionamento. Drake mais tarde relatou essas experiências publicamente, discutindo os desafios e abusos. Enfrentou durante o casamento deles. O casamento de Cary Grant com Diane Cannon durou de 1965 até até 1968. Cannon também falou sobre seu relacionamento com Grant, mencionando casos em que se sentiu emocionalmente manipulada e controlada por ele. Embora Cannon não tenha usado explicitamente o termo abuso em suas declarações públicas, ela descreveu sentir-se dominada e pressionada dentro do casamento deles. 14. Steve McQueen. Neil Adams, a primeira esposa de Steve McQueen, escreveu em suas memórias sobre o relacionamento turbulento deles. Ela revelou casos em que McQueen foi fisicamente abusivo com ela, especialmente após ela ter um caso. Segundo Adams, McQueen a pressionou a usar cocaína e uma vez até apontou uma arma para ela enquanto exigia detalhes sobre sua infidelidade. O comportamento de McQueen continuou em seu segundo casamento com a atriz Ali MacGraw. Adams e outros alegaram que McQueen era extremamente controlador com MacGraw, proibindo-a de trabalhar após se casarem. A própria MacGraw descreveu McQueen como inseguro e perigoso, dizendo que ele a aterrorizou e abusou dela durante o relacionamento. 15. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle era um famoso ator americano conhecido por seus papéis engraçados em filmes mudos. Em 1921, ele foi acusado de causar a morte da atriz Virginia Rappe em uma festa. O promotor Matthew Brady queria usar o caso para impulsionar sua carreira política. Arbuckle passou por 3 julgamentos pela morte de Rappe. Os 2 primeiros julgamentos não resultaram em uma decisão, terminando em julgamentos nulos. No terceiro julgamento, Arbuckle foi considerado inocente. Muitas pessoas passaram a acreditar que os julgamentos eram mais sobre as ambições do promotor do que sobre encontrar a verdade. Apesar de ser absolvido, o escândalo arruinou a reputação de Arbuckle. Ele conseguiu fazer um retorno parcial em sua carreira antes de falecer em 1933. Aliás, se você está gostando deste vídeo e quer mais histórias de crimes reais e exposições de celebridades, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. 16. Mark Wahlberg. Muitas pessoas não sabem que o ator Mark Wahlberg já esteve na prisão por 45 dias. Em 1988, quando tinha 16 anos, Wahlberg atacou 2 homens vietnamitas americanos. Ele bateu em um deles com tanta força que o homem ficou inconsciente. Durante o ataque, Wahlberg usou insultos raciais. Embora ele tenha alegado que não foi motivado por raça e culpado estar bêbado, ele já tinha tido problemas anteriormente por perseguir e atirar pedras em crianças afro-americanas enquanto gritava insultos raciais. Isso fez com que o tribunal acreditasse que seu ataque em 1988 foi motivado por questões raciais. Mais tarde, Wahlberg pediu para remover este crime de seu registro, citando seu trabalho de caridade. No entanto, muitos americanos asiáticos se opuseram a este pedido, argumentando que sua fama e doações não poderiam apagar o mal que ele causou. Eles iniciaram uma petição contra seu perdão, que obteve milhares de assinaturas. Marilyn Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, é um músico e ator famoso. Ele foi acusado de abuso por várias mulheres, incluindo a atriz Evan Rachel Wood. Essas alegações envolvem abuso sexual, psicológico e físico. Evan Rachel Wood teve um relacionamento com Manson de 2007 a 2010. Em fevereiro de 2021, ela publicamente o nomeou como seu abusador. Wood afirmou que Manson começou a prepará-la quando ela era adolescente. Ela descreveu o relacionamento como onde foi manipulada, doutrinada e submetida a abusos severos. Wood acusou Manson de controlar sua vida diária, isolando-a de amigos e familiares.
e usando ameaças É uma para... violência mantê-la em silêncio. As alegações de Wood não foram as primeiras contra Manson. Ao longo dos anos, várias outras mulheres apareceram com histórias semelhantes. Elas o acusaram de comportamento inadequado, violência física e manipulação psicológica. Essas mulheres compartilharam relatos perturbadores de serem privadas de comida e sono, trancadas em quartos e sujeitas a explosões violentas. Em resposta a essas alegações, Manson negou todas as acusações de abuso. Ele afirmou que seus relacionamentos sempre foram consensuais e que as alegações eram distorções falsas da realidade. Apesar de suas negações, o impacto dessas acusações foi significativo. Manson enfrentou consequências profissionais, incluindo ser dispensado por sua gravadora e perder papéis em programas de televisão e filmes. Mel Gibson, um conhecido ator e diretor, enfrentou sérias acusações de abuso doméstico de sua ex-namorada, Oksana Grigorieva. O relacionamento deles, que começou por volta de 2007, ficou muito conturbado em 2010, quando Grigorieva acusou Gibson de ser abusivo com ela. Oksana Grigorieva, pianista e cantora russa, afirmou que Gibson foi fisicamente e verbalmente abusivo durante o tempo que estiveram juntos. Um dos aspectos mais chocantes das suas acusações foram as conversas gravadas que ela divulgou. Nestas gravações, pode-se ouvir Gibson gritando e fazendo ameaças contra Grigorieva. A linguagem dele era extremamente dura e incluía comentários violentos e degradantes. Grigorieva também alegou que Gibson a havia agredido fisicamente. Ela afirmou que durante um incidente em janeiro de 2010, Gibson a atingiu enquanto ela segurava a filha bebê deles, Lúcia. Ela disse que isso lhe causou uma concussão e a derrubou. Como superava disso? A batalha legal entre Gibson e Grigorieva foi intensa e altamente divulgada. Gibson negou muitas das alegações, mas não contestou a autenticidade das gravações. Em 2011, ele chegou a um acordo judicial em que não contestou a acusação de agressão leve. Este acordo significava que ele não admitiu culpa, mas aceitou a punição, que incluía liberdade condicional e aconselhamento obrigatório. Charlie Sheen, um famoso Conhecido ator por seus papéis em programas de televisão, tem um histórico preocupante de acusações envolvendo violência doméstica e abuso. Ao longo dos anos, várias de suas ex-parceiras denunciaram alegações de abuso físico e emocional. Um dos incidentes mais conhecidos ocorreu em 1990, quando Sheen acidentalmente atirou em sua então noiva, Kelly Preston, no braço. Embora o incidente tenha sido relatado como um acidente, foi um sinal precoce dos relacionamentos problemáticos de Sheen. Em 2006, a ex-esposa de Sheen, Denise Richards, acusou-o de ser fisicamente e verbalmente abusivo durante o casamento deles. Ela pediu o divórcio e solicitou uma ordem de restrição, alegando que Sheen havia ameaçado sua vida. Sheen negou essas alegações, mas as batalhas legais e as acusações públicas pintaram um quadro preocupante do relacionamento deles. Em 2009, Sheen foi preso por acusações de violência doméstica contra sua então esposa, Brooke Mueller. Ele foi acusado de ameaçá-la com uma faca e estrangulá-la durante uma discussão. Sheen se declarou culpado de agressão leve como parte de um acordo judicial, o que resultou em liberdade condicional, aulas de gerenciamento de raiva e reabilitação. As alegações continuaram em 2016, quando a ex-noiva de Sheen, Scottie Ross, também conhecida como Brett Rossi, o processou por agressão, violência física e sofrimento emocional intencional. Ela afirmou que Sheen foi abusivo ao longo de seu relacionamento e não revelou seu status de HIV positivo antes de se tornarem íntimos. Sheen negou essas alegações e o processo foi eventualmente resolvido fora do tribunal. Johnny Lewis. Johnny Lewis era um ator mais conhecido por seu papel no programa de TV Sons of Anarchy, em 2012. Ele esteve envolvido em um incidente trágico e violento que levou à morte de sua senhoria, Catherine Davis. Em 26 de setembro de 2012, a polícia foi chamada para uma casa em Los Feliz, um bairro em Los Angeles. Quando eles chegaram, encontraram Catherine Davis, de 81 anos, morta dentro de sua casa. Davis havia sido espancada e morta. Perto dali também encontraram o gato dela, que também havia sido morto. Johnny Lewis,
que alugava um quarto de Davis, foi encontrado morto fora da casa. Parecia que ele havia caído ou pulado do telhado após o ataque. E a polícia acreditava que Lewis era responsável pelas mortes de Davis e de seu gato. Antes deste incidente, Lewis tinha um histórico de comportamento errático e problemas legais. Ele havia sido preso várias vezes por atos violentos e delitos relacionados a drogas. Pessoas que o conheciam disseram que ele estava lutando com problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Os eventos que levaram às mortes de Davis e Lewis permanecem um pouco obscuros. No entanto, acredita-se que Lewis teve um surto violento que resultou no assassinato brutal de sua senhoria e seu animal de estimação. Depois ele caiu ou pulou do telhado, o que levou à sua própria morte. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos sobre o caso Johnny Lewis. Isso te surpreendeu? 21. Jiggy Young. Jiggy Young, um ator vencedor do Oscar, conhecido por seus papéis em filmes, esteve envolvido em um evento trágico e chocante em 1978. Ele tirou a vida de sua esposa, Kim Schmidt, antes de tirar a sua própria. Em 19 de outubro de 1978, vizinhos ouviram tiros vindos do apartamento de Young em Nova York. Quando a polícia chegou, encontrou os corpos de Jiggy Young e sua esposa, Kim Schmidt. Young atirou em sua esposa e depois voltou a arma contra si mesmo. As razões por trás deste ato trágico permanecem obscuras. Não havia testemunhas conhecidas dos eventos e Young não deixou um bilhete explicando suas ações. Isso deixou muitas pessoas perplexas e entristecidas pela perda repentina de duas vidas. Jiggy Young teve uma carreira de sucesso em Hollywood, ganhando um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1969. No entanto, nos bastidores, sua vida pessoal parecia conturbada. Ele já havia se casado várias vezes antes de Kim Schmidt e havia rumores de problemas em seus relacionamentos. O evento chocou a indústria do entretenimento e seus fãs. 22. Paul Bateson. Paul Bateson, um ator menos conhecido que teve um pequeno papel no filme O Exorcista, esteve envolvido em um caso de assassinato perturbador em 1977. Ele foi condenado por matar Addison Verrill, um jornalista da indústria cinematográfica. Os detalhes do crime são assustadores. O corpo desmembrado de Addison Verrill foi encontrado em seu apartamento na cidade de Nova York. Bateson foi ligado ao assassinato através de evidências encontradas na cena e depoimentos de testemunhas. Ele foi preso e acusado do assassinato de Verrill. Durante o julgamento, foi revelado que Bateson e Verrill se conheceram em um bar e foram juntos para o apartamento de Verrill. Bateson alegou que desmaiou e não se lembrava do que aconteceu em seguida, mas as evidências apontaram para ele como o autor do crime. Ele foi condenado por homicídio de segundo grau e sentenciado à prisão. O que torna este caso ainda mais perturbador é que Bateson também era suspeito de estar envolvido em outros assassinatos. Havia semelhanças entre o assassinato de Verrill e outros casos não resolvidos, incluindo o método de desmembramento. No entanto, Bateson foi condenado apenas pelo assassinato de Verrill e os outros casos permaneceram sem solução. O caso de Bateson ganhou atenção não apenas por causa de seu papel menor em um filme famoso, mas também pela brutalidade do crime. Skyler Delian, um ex-ator que teve um pequeno papel em Mighty Morphin Power Rangers, esteve envolvido em um crime horrível em 2004. Ele e seus cúmplices assassinaram Tom e Jackie Hawks, um casal aposentado, em uma tentativa brutal de roubar o iate deles. Os Hawks tinham colocado seu iate à venda em Newport Beach, Califórnia. Delian, junto com sua esposa Jennifer Delian e outro cúmplice, convenceram os Hawks de que eram compradores interessados. Eles foram em um teste de navegação com o casal, com a intenção de roubar o iate. Durante a navegação, Skyler Delian e seus cúmplices dominaram Tom e Jackie Hawks. Eles amarraram o casal a uma âncora e os jogaram ao mar enquanto ainda estavam vivos. Este ato chocante visava tomar posse do iate sem deixar testemunhas. Após cometer os assassinatos, Skyler Delian e seus cúmplices tentaram vender o iate e outros itens roubados. No entanto, o plano deles desmoronou quando foram capturados e presos pela polícia. O caso atraiu muita atenção da mídia devido à brutalidade do crime e à inocência das vítimas. Skyler Delian foi finalmente condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte. Sua esposa, Jennifer, também foi condenada e recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
O terceiro cúmplice, John F. Kennedy Jr., cooperou com as autoridades e testemunhou contra Schuyler e Jennifer Delian. 24. Mark Rogowski. Mark Rogowski, um skatista profissional e ator, esteve envolvido em um crime horrível em 1991. Ele foi condenado por estuprar e assassinar Jessica Bergstein, amiga de sua ex-namorada. Os trágicos eventos ocorreram quando Rogowski convidou Bergstein para seu apartamento na Califórnia. Ele a atacou, espancou-a até a morte e depois enterrou seu corpo no deserto. Rogowski cometeu esse ato brutal por ciúmes e raiva de sua ex-namorada, com quem Bergstein era amiga. Após o desaparecimento de Bergstein, seus amigos e familiares ficaram preocupados e a reportaram como desaparecida. As investigações policiais levaram a Rogowski, que eventualmente confessou o crime. Ele foi preso e posteriormente condenado por homicídio em primeiro grau, juntamente com acusações de agressão inapropriada. O caso chocou a comunidade do skate e o público. Rogowski era uma figura proeminente no skate, conhecido por suas habilidades e patrocínios. A brutalidade do crime e a traição da confiança destruíram sua reputação e deixaram muitos em descrença. O julgamento de Rogowski revelou detalhes perturbadores sobre o crime e seu estado mental na época. Ele expressou remorso por suas ações, mas foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A vida precoce de Mark Wahlberg foi marcada por sérios problemas legais antes de ele encontrar sucesso como ator em Hollywood. Em 1986, quando era adolescente, Wahlberg e seus amigos se envolveram em um incidente de crime de ódio em Boston. Eles supostamente assediaram e atacaram um grupo de crianças, a maioria negras, o que levou a um processo relacionado a crimes de ódio. 2 anos depois, em 1988, Wahlberg esteve envolvido em outro incidente grave. Ele atacou 2 homens vietnamitas americanos, supostamente usando insultos raciais durante o ataque. Ele foi originalmente acusado de tentativa de homicídio, mas mais tarde declarou-se culpado de agressão grave. Foi condenado a 2 anos de prisão, mas cumpriu apenas 45 dias. Apesar desses problemas legais, a carreira musical de Wahlberg decolou no início da década de 1990 com seu grupo Marky Mark and the Funky Bunch. Eles ganharam fama com sucessos como Good Vibrations. No entanto, problemas legais continuaram a segui-lo. Em 1992, ele foi processado por uma briga com seu vizinho que deixou o vizinho com a mandíbula fraturada. O caso foi resolvido fora do tribunal. Eventualmente, Wahlberg passou a atuar e ganhou reconhecimento em filmes como Diário de um Adolescente e Medo. Seu grande sucesso veio com o filme Boogie Nights em 1997. Desde então, Wahlberg tornou-se um ator proeminente em Hollywood, estrelando em inúmeros filmes e continuando a ser uma figura pública bem conhecida. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para mais histórias chocantes de Hollywood e nos vemos na próxima vez.